A graça e a paz do Senhor Jesus. Então pega a sua Bíblia no livro de Gênesis. Vamos começar a estudar a Bíblia desde o comecinho. No livro de Gênesis estão as sementes das verdades da palavra de Deus. Todas as sementes estão semeadas ali. E é possível, você fala, poxa, mas eu já conheço tudo de Bíblia. Mas eu vou surpreender você. É possível que algumas coisas que iremos falar aqui, você talvez nunca tenha visto, nunca tenha estudado. E o nosso alvo é abrir a palavra do Senhor. Muitos irmãos têm tido essa experiência. E esse é o nosso trabalho. Como mestre, como aquele que ensina a palavra, nós não queremos complicar. Pelo contrário, nós queremos esclarecer. Então pegue a sua Bíblia. Gênesis capítulo 1. Verso 1. Vamos ler juntos? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bom, vamos parar por aqui. Já é um grande começo. No princípio, criou. Aqui está uma palavra-chave para nós. Deus criou os céus e a terra. Vamos então, cada palavra, no princípio. Que princípio que é esse aqui? Quando foi esse princípio? É um princípio bem antigo, não é? Não é o princípio mais antigo da Bíblia, né? João capítulo 1 também começa com no princípio. Só que lá em João no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Esse princípio de João é o princípio onde só havia Deus, mais nada. Mas aqui é o princípio da criação. No princípio, Deus criou. Deixa eu dizer algo para você. Foi Deus que criou todas as coisas. Há uma teoria e os homens sem Deus, com o coração rebeldes contra Deus, querem tirar Deus da história. Querem ignorar Deus. Você não vê um cientista dizendo algo a respeito de Deus. O homem quer banir Deus da história. O homem quer simplesmente viver e ignorar Deus. Mas isso é impossibilidade. Foi Deus que nos criou. Nós somos criação dele, obra das suas mãos. E por isso todo homem está nas mãos de Deus. E querendo ou não, vai ter que prestar conta para o Criador. Deus criou todas as coisas. Alguém fala, pastor, mas e você não está sabendo da teoria do Big Bang? Já ouviu falar na teoria do Big Bang? Que teoria que é essa? Bom, eu não vou aqui entrar em detalhes, mesmo porque quem sou eu para entrar em detalhes científicos. Mas a teoria do Big Bang diz o seguinte, que tudo surgiu a partir de uma grande explosão. Porque no princípio havia apenas uma matéria básica, que é o hidrogênio, e os átomos ali, os elétrons e os prótons, tudo muito condensado, tudo muito junto. Mas houve um dia em que aquela massa original explodiu. Então, a partir daquela explosão, o universo começou a ser feito, moldado. E até hoje eles dizem que o universo está se expandindo, está crescendo. Eu não discuto que possa ter havido essa explosão, honestamente. Não discuto mesmo. Não acho que isso é alguma invenção tola, não. Muito pelo contrário. Quem sou eu para dizer isso? Eu só fico pensando quem foi que apertou o gatilho. Quem foi que apertou o botão? Quem acendeu o pavio dessa explosão? Entendeu o que eu estou dizendo? Explosões não acontecem assim do nada. Tá bom. Mesmo que tenha sido do nada. Vamos conceber então. Explodiu do nada. Mas peraí, irmãos. Dá para imaginar que coisas tão complexas surgiram de uma explosão? Vamos colocar um pouquinho de bom senso na coisa. Vamos falar da natureza toda, não. Existe uma infinidade de formas de vida. Você sabe que catalogados existem mais de 100 mil formas de vida. Não é espécies, não, formas de vida. Às vezes uma forma de vida tem várias espécies. Entendeu o que eu estou dizendo? Então os caninos, por exemplo, tem lá o cachorro, a raposa, o lobo, o coiote e vários dentro de um só, que são os canídeos lá. Entendeu o que eu estou dizendo? Mais de 100 mil formas de vida. Todas elas super complexas. O ser humano já viu como nós somos criaturas complexas, extraordinárias. Já viu nosso organismo, como é que ele funciona? A capacidade nossa de raciocinar, de falar, de fazer, de criar. Vê que coisa impressionante. O próprio homem nem consegue se entender e se explicar. Coisas básicas. Eu me lembro quando eu fazia faculdade, né, uma coisa misteriosa, que ainda é até hoje, é o pensamento.
Como é que funciona o pensamento? São conexões, sinapses de neurônios. Como é que acontece? Como é que o homem pensa? Como é que ele forma o raciocínio? Ninguém sabe. São coisas muito complexas. Isso quer dizer que essa criatura surgiu de uma explosão? Quer dizer que isso é fruto do acaso? E essa harmonia toda que há no universo, tudo harmônico, tudo equilibrado, uma coisa depende da outra, uma espécie depende da outra, e os elementos e os planetas, e tudo dependendo um do outro, numa ordem perfeita. Você quer dizer que não tem ninguém que pensou, que projetou, que planejou isso antes? Quer dizer que veio do acaso? É um absurdo. É um absurdo. Entende o que eu estou dizendo? Talvez você nunca parou para pensar na complexidade de tudo, mas é um absurdo. É como se, vamos imaginar algumas situações hipotéticas aqui, não é verdade? Então tá bom. Fábio, eu vou dar para você tipos. Sabe o que é tipo, né? Tipo de fazer letra. Nas gráficas se usava antigamente, hoje não se usa mais. Eu vou te dar um monte de tipos. E você vai segurar esses tipos todos numa caixa. E depois nós vamos explodir esses tipos. Vamos fazer uma explosão. O que você acha que vai acontecer dessa explosão? Os tipos vão cair do outro lado arrumadinho, um ao lado do outro. Vai cair, meus irmãos? Difícil, né? Agora imagina mais complexo. Eles vão cair um ao lado do outro, formando frases, contando uma história. É possível acontecer isso? Numa lógica, isso vai acontecer? Se você for numa gráfica, explodir a gráfica, põe uma bomba lá dentro, você vê que bum, explode. Do outro lado vai sair o livro prontinho. O que você acha? Se você me colocar lá dentro, eu quando você mexer com gráfica, nada. Se eu for tentar usar o equipamento, eu não vou dar conta de fazer um livro. Quanto mais explodindo, vai acontecer? Não vai. A probabilidade disso acontecer é nula, é zero. É uma coisa, você tentar tirar Deus do mundo, tenta tirar Deus da história, o que sobra é um vazio, uma solidão, um vácuo, uma falta de propósito. Para que eu estou aqui então? Para que tudo isso existe? Para que tanta coisa? Para que tanto espaço no universo? Entende o que eu estou dizendo? Porque o homem, ele tem necessidade de explicar as coisas. Mas o homem sem Deus perde o bom senso. Vamos imaginar que os irmãos nunca viram um relógio na vida. Relógio é algo que não existe. Não existe. Está me entendendo? Mas um belo dia, você vem caminhando pela rua, pela praia, e você encontra um relógio. E você pega o relógio. Qual a primeira coisa que você ia olhar no relógio? Você ia perceber que ele tem uma harmonia, não é verdade? As formas, ele tem peças que se encaixam, ponteiro. Aí você abre o relógio, você vê que lá dentro dele tem engrenagens que umas apoia e encaixa na outra. Pergunto a você, você ia pensar que esse relógio surgiu do nada? Ia pensar? Falar, puxa, olha que coisa misteriosa, um relógio surgiu. E se acontecer? Você ia concluir que alguém tinha feito, não é verdade? Porque você vê que tem um raciocínio por detrás. Deixa eu dizer algo para você. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Deus criou todas as coisas. Por mais que o homem queira contradizer, não dá para tirar as digitais de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, aleluia. O firmamento anuncia a glória das suas mãos. Só um Deus lindo pode criar coisas tão lindas. Só um Deus sábio, inteligente, harmonioso pode criar coisas tão harmoniosas. Eu tive agora na Bahia, né, de férias. Eu fui lá num lugar tão lindo, Morro de São Paulo. Já foram por lá? Que coisa tão linda, aquela coisa tão linda. E aquilo ali surgiu do nada. Não tem jeito. As coisas que o homem faz, às vezes são feias, são sujas, poluídas, barulhentas, cacofônicas. As coisas de Deus são harmônicas. Você ouve o vento soprando o dia inteiro e você não enjoa. Entende? Você fica hospedado num hotel na beira do mar e você não enjoa do barulho das ondas. Pode chover a noite inteira, você dorme melhor. Já viram isso? Dorme até melhor, porque são as coisas de Deus. Você vê, nunca se repete nenhum cenário. As nuvens são sempre as mesmas, mas nunca são iguais. O céu nunca é igual. O pôr do sol, o nascer do sol, parecem os mesmos, mas nunca são iguais. Porque Deus é um Deus rico.
e criou algo tão extraordinário, tão lindo, tão harmonioso. Portanto, tire da sua mente essa ideia. Há um Deus, e esse Deus é vivo, e esse Deus se revelou na pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a exata expressão de Deus, é Deus revelado a nós, esse Deus criador. No princípio, Deus criou todas as coisas. Quantos dizem amém sobre isso? É maravilhoso isso. Agora, continue lendo na sua Bíblia. A terra, porém, deixa eu falar uma coisinha para você. Eu estava ouvindo outro dia na televisão um guru dizendo o seguinte: esse pessoal que fala que tem só um Deus, eles estão mentindo. E ele então pegou a Bíblia e leu aqui no hebraico. Eu vou ler para você no hebraico, para você é meio chique, né? Mas no hebraico é o seguinte: Bará Bereshit Elohim. No princípio Deus criou. A palavra Deus no hebraico é Elohim. Diga Elohim. É o nome de Deus. Não é nome, aliás. É uma designação genérica para Deus. Só que, surpreendentemente, a palavra Deus aí está no plural. E aí muitas pessoas leem e falam: está vendo? É mais de um Deus. Talvez a palavra Deus está no plural, mas o verbo e o pronome estão no singular. Entendeu? É como a palavra lápis. Ela é plural e singular do mesmo jeito. A palavra ônibus é um ônibus ou dois ônibus, um lápis ou dois lápis. Entende o que eu estou dizendo? Assim também é a palavra Deus no original. Talvez você vai ouvir isso de alguém, por isso estou esclarecendo você. Do princípio, Deus criou todas as coisas. Os céus proclamam a glória de Deus. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Muito bem, isso aqui tem que ser dito. Eu tenho que esclarecer você já algumas coisas aqui. Entre o versículo 1 e 2 de Gênesis, capítulo 1, eras e eras se passaram. Às vezes você vai ler na Bíblia e você pensa que a Bíblia é um registro um dia depois do outro. Nem sempre. Às vezes, entre um versículo e outro, tem milhões de anos. E aqui é um caso desse. No princípio, Deus criou todas as coisas. E tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é maravilhoso. Tudo que Deus faz é harmonioso. Agora, qual que é a descrição que está aí da terra? A terra, porém, como é que ela era? Sem forma, vazia, em trevas, com um abismo. Preste atenção. Deus cria algo assim, meus irmãos? Essa é a descrição da obra de Deus? Não. Essa é a descrição da obra do diabo. Tudo aquilo que o diabo faz é sem forma, vazio, em trevas, com um abismo. Essa é a descrição da obra maligna. A obra de Deus não é assim. É cheia de vida. É a sua imagem e semelhança. É a sua expressão. É repleto, é pleno, é cheio, não é vazio. Essa é a maneira como Deus faz. Então, por que Deus está dizendo aqui que a terra era assim? Bom, sem querer ser teológico com você, deixa eu dizer algo para você. A maioria dos comentaristas concorda o seguinte: a palavra era, a terra porém era. No original não é o verbo ser que está aqui, mas é o verbo tornar-se. A terra porém tornou-se sem forma e vazia. Então, deixa eu dizer algo para você. Deus não criou nada para ser um caos. Tudo aquilo que Deus faz é, como eu disse, meus irmãos, cheio de vida. Mas aqui está dizendo que a terra era assim. Portanto, ela não era originalmente, mas ela tornou-se. Tornou-se. Tornou-se como? Deixa eu te falar alguns argumentos. Primeiro, trevas e abismo na Bíblia. Trevas são símbolo de juízo de Deus, sempre. Vou ler para você dois textos. Lá em Êxodo, no capítulo 10, a Bíblia fala que quando Deus veio para executar juízo contra o Egito e mandou as pragas, uma das pragas foi o que, meus irmãos? Trevas. 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 Lá em Apocalipse, capítulo 16 também, quando Deus mandar que o anjo derrame a quinta taça, e quando ele derramar essa taça, vai haver trevas, porque é sinônimo de juízo de Deus. Portanto, algo aconteceu aqui, porque o que Deus faz nunca é trevas. Segundo argumento,
Em outros lugares da Bíblia, particularmente lá em Gênesis 19, verso 26, a palavra que é traduzida como era, é traduzida como tornou-se. Portanto, não seria errado dizer que a terra tornou-se. Terceiro argumento que eu quero dizer para você é que tudo aquilo que nós fazemos expressa o que nós somos. Esse princípio é chamado de projeção. O artista se revela naquilo que ele cria. Entende o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, se eu estou cheio de sensualidade, cheio de desejos lascivos, eu vou fazer uma obra de arte, que jeito, meus irmãos? Uma obra de arte cheia de sensualidade e desejos lascivos. Por quê? A minha obra de arte expressa o que está dentro de mim. Alguém que está cheio de paz, cheio de vida, cheio de harmonia, ele vai criar algo que é um caos, meus irmãos. Vai criar algo cheio de vida. Amém? Eu me lembro uma vez que eu fui num casamento, e foi uma coisa interessante a ornamentação, porque a noiva era artista. E eu fiquei triste quando eu entrei, porque no casamento dela não tinha nada vivo. Tudo era desidratado. Tudo desidratado, uma coisa impressionante. As flores eram desidratadas, as folhas que estavam no meio do caminho eram desidratadas, tudo desidratado. E havia um monte de galhos secos para ornamentar. Fiquei pensando, poxa vida, o que vai dentro? O que tem dentro? Tudo desidratado, tudo seco, tudo árido, tudo sem vida. Por quê? O artista se mostra naquilo que ele cria. A descrição de Gênesis 1:2 é de Deus, meus irmãos. Deus é alguém trevoso, caótico, vazio, com abismo? Não é. Portanto, deixa eu dizer para você uma coisa. Entre o versículo 1 e 2 aconteceu uma calamidade. Aconteceu um cataclisma. A descrição da terra aí é a descrição da terra depois de um cataclisma. E qual foi esse cataclisma? A queda de Lúcifer. Pastor, mas não está escrito aqui. É verdade, não está escrito aí. Mas você pode perceber aí as pistas de onde o diabo anda. Tudo que o diabo faz, como eu disse, é trevas, é abismo, é caos. A Bíblia fala que Deus, no princípio, antes de criar o homem, Deus criou os anjos. E Deus criou anjos de vários níveis. Deus criou querubins, Deus criou serafins e Deus criou arcanjos. E um desses arcanjos era Lúcifer. A sua história está registrada em Isaías capítulo 14. Os irmãos querem ler essa história? Pega a sua Bíblia então, vamos ler. Isaías capítulo 14, verso 12. Isaías 14, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Essa é uma descrição simbólica, alegórica. A outra descrição está em Ezequiel. Vai lá para Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, do verso 11 em diante. Ezequiel 28, 11 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Assim era Lúcifer antes de cair. Deus está usando aqui como ilustração o rei de Tiro, mas está se referindo a Lúcifer. Verso 13, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Aí o Senhor menciona as pedras. Verso 14, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em
ti. Verso 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. E aí o texto continua, mas a descrição aqui é da queda de Lúcifer. Houve um dia em que Lúcifer foi criado. Ezequiel diz que ele foi criado como ministro de louvor. A Bíblia menciona o nome de 3 arcanjos: o arcanjo Gabriel, o arcanjo Miguel e o arcanjo Lúcifer. Cada um deles, a Bíblia fala que vem acompanhado de 1/3 dos anjos do céu. A Bíblia fala que Lúcifer, quando caiu, levou consigo quantos anjos, meus irmãos? 1/3. 1/3. A Bíblia fala também que Miguel, quando foi pelejar com Lúcifer, também levou 1/3. De maneira que cada 1/3 ficava com um desses anjos. Na Bíblia, todas as vezes que Deus manda uma mensagem especial, Deus usa Gabriel. Foi Gabriel que foi levar a mensagem para Daniel, foi Gabriel que foi levar a mensagem para Zacarias, e foi Gabriel que foi levar a mensagem para José e Maria. Miguel, na Bíblia, é o anjo da guerra. É Miguel que lutou com o diabo a respeito do corpo de Moisés. É Miguel também que lutou contra o príncipe da Pérsia, lá em Daniel. E também é Miguel que luta com Lúcifer, lá em Apocalipse capítulo 12. Miguel nos fala da guerra. Mas tem Lúcifer. A Bíblia fala lá em Ezequiel que Lúcifer era o encarregado da adoração no céu. E Lúcifer caiu. Que coisa interessante. Lúcifer caiu. E aí nós vemos então Jesus vindo. E Jesus vem. E um dos motivos pelos quais ele vem é para destruir as obras do diabo. Mas no meio do seu ministério o Senhor diz que Deus procura algo. Deus procura o que, meus irmãos? Adoradores. Por que Deus procura? Houve uma lacuna que foi deixada. Houve uma lacuna. De repente houve um anjo que falou: não quero, não vou, não quero adorar. E hoje o Senhor procura homens e mulheres que o amem e o queiram de coração, espontaneamente. Quantos querem o Senhor espontaneamente? Isso é algo celestial. Agora, meus irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa. A descrição do versículo 2 também nos fala, é uma alegoria do próprio homem. Deus criou o homem no princípio. Deus criou esse homem, mas entre o verso 1 e 2 apareceu Satanás, que tentou o homem. E o homem então veio a se tornar sem forma, vazio, em trevas e com um abismo por dentro. Essa é a descrição do homem sem Deus. Primeiro, o homem sem Deus é sem forma. Ele perdeu a imagem de Deus. Ele não tem mais a forma, a semelhança de Deus na sua vida. Segundo, o homem sem Deus é vazio. É vazio. E o vazio dentro dele é o tamanho de Deus. É um vazio tão grande que só Deus pode preencher. Comida não preenche, dinheiro não preenche, sexo não preenche, profissão não preenche, mulher não preenche, carreira profissional não preenche, nada preenche. É um vazio tão grande que só Deus pode preencher. Mas ele não é apenas sem forma e vazio. Ele vive também no abismo, no buraco, no caos. As coisas que ele faz, já não tem mais harmonia. Já não há harmonia mais entre ele e o seu semelhante, e nem há harmonia mais entre ele e Deus. E a Bíblia fala que isso tudo é sinônimo de caos, falta de ordem. Só que Deus quer vir e pairar sobre esse homem. Aí não diz que o Espírito pairava sobre as águas? O Espírito Santo está querendo vir e pairar sobre este homem, pairar sobre a sua vida. E em pairando sobre você, Ele quer gerar vida dentro de você. Ele quer preencher o espaço dentro de você. Ele quer restaurar a semelhança, a imagem do Senhor na sua vida. E esse pairar, a palavra pairar no original, ela na verdade é a mesma palavra para chocar. É como a galinha chocando o ovo.
O Espírito pairava sobre as águas em trevas naquele dia para gerar vida. O Espírito Santo pairou um dia sobre a minha vida para gerar vida. Pairou sobre a sua, está pairando sobre muitos hoje para gerar vida. Transformação, transformação. Ore para que o Espírito do Senhor opere na vida de muitos. Seja você instrumento na vida de muitos, de transformação, de glória, para que a imagem seja restaurada e as obras do diabo sejam desfeitas. Deus criou o bom, o diabo derrubou, deformou, mas Jesus veio para restaurar. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Põe a sua mão no seu coração. Ó Espírito Santo, vem pairando sobre nós. Paira sobre nós. Restaura em nós tua imagem. Restaura em nós tua vida. Opera em nós pelo teu poder. Que a tua vida, que a tua unção fluam em nós. Para que haja em nós um coração para ti, preenchido por ti, pleno de ti e do teu poder. No nome do Senhor Jesus. Amém.